Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia da gente agradecer a Deus pela semana que se passou e pela que vai entrar. Que Deus abençoe a todos nós e dê-nos saúde, alegria, força, fé, foco. Se a gente tiver essas três coisas, a gente consegue chegar no fim da semana com alegria. Porque a fé, ela remove montanha. A força, ela nos ajuda a ser capacitados. E a alegria todo mundo quer ter. É difícil, mas no mundo de hoje é difícil ter alegria. Mas a gente tendo fé e tendo foco, a gente consegue ser um pouquinho alegre. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a todos que estão doentes, abençoe aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão passando por dificuldade por causa de chuva demais em muitos lugares, chuvas em torrenciais, derrubando casa. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão desabrigadas, um teto, para eles poderem descansar a cabeça. Deus abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, a todos os enfermos, todos os doentes, todos os que estão passando por qualquer que seja a dificuldade. Que Deus visite cada um de vocês. Visite a mim também. Hoje eu não fui à missa, mas eu fui ontem, porque teve festa junina na minha escola. Nem é festa junina, nós estamos fazendo a novena de São Bento. Porque dia 11 comemora-se o dia de São Bento, então é aniversário da festa dele. Aí a gente está fazendo a novena. E está aproveitando e tendo quermesse, né? A igreja precisa se manter. E para manter tem que fazer algumas festas de vez em quando para manter as coisas da igreja. Amém, meus irmãos? Sintam todos abraçados por essa irmã aqui. Deus abençoe a todos. Eu vou ler na Bíblia sobre Ezequiel. Eu vou ler a restauração messiânica, que é o número 40. Visão do novo tempo. No princípio do ano, 25º de nossa deportação, no dia 10 do mês 14 anos depois que a cidade foi tomada, naquele mesmo dia a mão de Javé veio sobre mim e ele me conduziu até lá. Em visão divina, conduziu-me à terra de Israel e colocou-me sobre um monte altíssimo, sobre o qual parecia estar desconstruída uma cidade no lado sul. Conduziu-me até lá e um homem cujo aspecto era como de bronze estava de pé junto à porta, com um cordão de linho na mão e uma cana para medir. Ele me disse: Filho do homem, observa e escuta atentamente e presta atenção no que vou mostrar-te, porque fostes conduzido aqui para que eu te mostre isso e anuncie à casa de Israel o que vai vir. O muro exterior. O templo era todo cercado de um muro. A cana para medir que o homem tinha na mão era de 6 côvados, de 1 côvado e 1 palmo cada um. Ele mediu a espessura do muro, era uma cana e a altura ele mediu a espessura de muro. Era uma cana e a altura outra cana. A porta oriental. Depois foi à porta que dá para o oriente, subiu os degraus e mediu o limiar da porta. Era da largura de uma cana. Cada cela media uma cana de comprimento e uma cana de largura. De uma cela a outra, 5 côvados. Também o limiar da porta, perto do átrio da porta interna, era de uma cana. Mediu o átrio da porta, era de 8 côvados. As pilastras de 2 côvados. O átrio da porta dava para o interior. As celas da porta a oriente eram 3 de um lado e 3 de outro. Todas 3 do mesmo tamanho. Da mesma medida eram as pilastras de uma e de outra parte. Mediu a largura da altura da porta,
era de 10 côvados. O tamanho da porta era de 13 côvados. Diante das celas havia um parapeito de 1 côvado, de um lado e de outro lado. Cada cela media 6 côvados de cada lado. Mediu depois a porta desde o teto de uma das celas ao teto da outra. A largura de porta a porta era de 25 côvados. Calculou em 60 côvados a altura das pilastras. A partir das pilastras começava o pátio, que circundava as portas. Da fachada da porta da entrada à fachada do átrio da porta interna havia um espaço de 50 côvados. As celas e as pilastras tinham janelas com grades para o interior, em torno da porta. Como também ao redor havia janelas que davam para o interior do átrio. Nas pilastras havia figuras de palmeiras. O pátio externo. Falei da porta oriental, agora vou falar do pátio externo. Depois levou-me ao pátio externo e vi celas e um pavimento em torno do pátio. 30 eram as celas ao longo do pavimento. O pavimento se estendia aos lados das portas por uma extensão igual à largura das mesmas portas. Era o pavimento interior. Mediu o espaço da fachada da porta inferior até a fachada do pátio interno. Era 100 côvados no lado oriental e no lado norte. A porta setentrional. Depois mediu o comprimento e a largura da porta que dá para o norte no pátio externo. Suas celas, 3 de um lado e 3 do outro. As pilastras e o átrio tinham as mesmas dimensões da mesma porta, 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Suas janelas, o átrio e as palmeiras tinham as mesmas dimensões das da que dá para o oriente. Subia-se a ela por 7 degraus. O átrio era em frente. Havia uma porta no pátio interior, diante da porta norte, como diante da porta oriental. Mediu a distância entre uma porta e a outra. Era de 100 côvados. A porta meridional. Conduziu-me depois para o sul. Havia uma porta voltada para o sul. Mediu suas pilastras e seu átrio. Tinha as mesmas dimensões. Em torno da porta, como em torno do átrio. Havia janelas iguais às outras janelas. Media 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Havia 7 degraus para subir para o interior. Nas pilastras, de um e de outro lado, havia palmeiras. O pátio interno tinha uma porta para o sul. Ele mediu a distância de uma porta à outra, em direção ao sul. Eram 100 côvados. O pátio interno. Então introduziu-me no pátio interno, pela porta do sul, e mediu esta porta. Tinha as mesmas dimensões. As celas, as pilastras e o átrio tinham as mesmas medidas. Em torno da porta, como em torno do átrio, haviam janelas. Ela media 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Em torno havia vestíbulos de linho de 25 côvados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo era voltado para o átrio externo. Sob as pilastras havia palmeiras. Sua escada tinha 8 degraus. O pórtico oriental. Depois, conduziu-me ao pátio interno, que dá para o oriente, e mediu. Tinha as dimensões costumeiras. As celas, as pilastras, o átrio tinha as mesmas dimensões. Em torno do pórtico, como em torno do átrio, havia janelas. Ele media 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio externo. Sob as pilastras, de um lado e de outro, havia palmeiras. Sua escada tinha 8 degraus. O pórtico setentrional. Depois conduziu-me ao pórtico norte e mediu. Tinha as dimensões costumeiras, como as celas, pilastras e o átrio. Em torno havia janelas. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Tinha as pilastras de um lado e de outro. Havia palmeiras. Sua escada tinha 8 degraus, anexo aos pórticos. Havia também uma cela com a porta das pilastras dos pórticos.
eram lavadas os holocaustos. No átrio do pórtico havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, sobre as quais eram degolados os holocaustos, os sacrifícios expiatórios e de reparação. Outras 2 mesas que estavam no pórtico e 2 mesas do outro lado, junto ao átrio do pórtico. Assim, de cada lado do pórtico havia 4 mesas, de um lado e 4 mesas do outro, 8 mesas ao todo. Sobre elas se degolavam as vítimas. Havia ainda outras 4 mesas de pedras quadradas para os holocaustos, de 1 côvado e meio de comprimento, de 1 côvado e meio de largura e de 1 côvado de altura. Sobre elas eram depositados os instrumentos com que se imolavam os holocaustos e os outros sacrifícios. Ganchos de 1 palmo de comprimento estavam pendurados dentro e ao redor. Sobre as mesas se penduravam as carnes das ofertas. Fora do pórtico interno havia 2 salas no pátio interior. A que estava junto ao pórtico norte dava para o sul. A outra, junto ao pórtico sul, dava para o norte. Ele me disse: a cela que dá para o sul é para os sacerdotes que cuidam do templo, e a cela que dá para o norte é para os sacerdotes que cuidam do altar. São eles os filhos de Sadoc, que entre os filhos de Levi aproximam-se de Javé para seu serviço. O átrio interior. Mediu depois o átrio. Era um quadrado de 100 côvados, de largura 100 por comprimento e 100 por comprimento. O altar estava diante do templo. Conduziu-me depois do átrio do templo e mediu suas pilastras, 5 côvados de cada lado. A largura do pórtico era de 3 côvados de cada lado. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e sua largura de 12 côvados. Subia-se até lá por 10 degraus. Ao lado das pilastras havia 2 colunas, uma de cada lado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, compartilhem, curtem, deixem o seu joinha, se inscreva no meu canal, seja membro do meu canal também. Amém? Muito obrigada a todos. Tenham um feliz domingo, todos vocês.